Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, por estar conosco semanalmente com essa agenda para falarmos sobre negócios, para falarmos sobre carreira. O meu convidado de hoje é o Carlos Wagner, que é CEO da Syntel. Wagner, obrigado pelo teu prestígio, obrigado por ter aberto espaço na tua agenda para estar aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Obrigado, Luciano, pelo convite. É sempre uma honra e um prazer estar com você. Nosso telespectador conhecer um pouquinho a Syntel, a história da Syntel, se você puder compartilhar para nós esses 30 anos de trabalho que vem ajudando sobremaneira o segmento de autopeça, automobilístico. Conta para nós, por favor, Wagner, a história da Syntel e mais do que isso, você olhando para trás, o que você e a gente já teve falando um pouquinho sobre isso no escritório, o que passa hoje na sua mente essa história de sucesso da Syntel? Bom, Luciano, eu acho que falar da empresa, né, 30 anos de história, não é tão difícil para a gente depois de tantos anos, né? Eu acho que a empresa começou com a iniciativa de alguns executivos, né, que trabalhavam na Volkswagen, na Ford naquela época, e eles tinham a ideia de trazer para o Brasil uma nova tecnologia. E essa tecnologia vinha sendo utilizada amplamente nos Estados Unidos e na Europa, que era o EDI, o Intercâmbio Eletrônico de Informações, e as montadoras, na época, a Autolatrina, né, que compunha Volkswagen e Ford, né, naquele momento de crise do Brasil, mais uma, e precisavam de uma empresa que iniciasse esse processo junto à cadeia de suprimentos. Então a Syntel foi fundada para iniciar esse processo. A partir desse início, né, com alguns executivos, alguns preferiram, né, manter a carreira, né, executiva em suas companhias e outros preferiram empreender a empresa. Foi aí que houve uma pequena separação, uma ruptura muito no início. E a partir daí, nós começamos a compreender, né, efetivamente que negócio nós estávamos. Então aí a gente começou a entender que EDI era uma coisa muito mais complexa do que imaginávamos, o contexto era um contexto inicial no Brasil. Foi assim, a Syntel foi a primeira empresa a lidar com o intercâmbio eletrônico de informações, né? Depois vieram os bancos, né? Nós chegamos até a receber visita de alguns bancos na época para ver o que nós estávamos fazendo. Mas foi um processo muito interessante. Depois, né, evidentemente, a gente começou a entender a lógica, começamos a mapear e entender como funcionava o intercâmbio eletrônico de informações. Chegamos a modelar todo esse contexto dentro de uma perspectiva de tecnologia da informação. E a partir dessa modelagem a gente começou todo o desenvolvimento desse trabalho. Então, quer dizer, nós começamos a lidar com multinacionais e grandes empresas na época, né? Nós tínhamos empresas nacionais muito fortes na cadeia de suprimentos, como tinham também os first tiers globais, né? Porque a cadeia de suprimentos está dividida em first tier, second tier, third tier, né? Cada um com uma missão. O first tier acompanha a montadora onde ela estiver, o second tier normalmente é uma empresa de tecnologia ou às vezes uma empresa localizada, e o third tier que é uma empresa normalmente metalúrgica que serve a cadeia. Então, quer dizer, dentro dessa organização, nós começamos a entender toda essa filosofia de como o supplier, né, como o fornecedor, deveria atuar junto com a montadora. E aí foi assim, né? Nós fomos descobrindo, na verdade, esse negócio. Porque quando a gente fala de intercâmbio eletrônico de informação, é uma solução de TI. É uma solução simplesmente de conectar, né, uma empresa na outra via recursos sistêmicos e recursos de telecomunicação. Só que a partir do momento que você começa a entender para que isso serve, que tipo de processos estão sendo suportados, de que tipo de negócio estamos sendo desenvolvidos, então levou muitos anos para a gente compreender, né, toda a sistemática, né, e todo o ecossistema em que a gente estava envolvido, né. Passado 30 anos, né, eu acho que a gente fez assim, algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, em 92, 93, nós lançamos a primeira ferramenta, né, para gerenciamento de DI em plataforma de microinformática. Não existia no mundo ainda, só existia em plataforma que a gente chamava média, plataforma alta, né? E baixa plataforma não tinha, e no Brasil, em função das restrições da lei de informática,
a gente precisava fazer alguma coisa que todos acessassem, né? Então nós criamos, essa iniciativa foi muito interessante. No ano 2000, na época do bug do milênio, também nós entendíamos que as montadoras, né, trariam para o Brasil, por exemplo, os padrões internacionais, porque até então a gente lidava com padrões locais para suportar o supply chain. Então também nos antecipamos e conseguimos também organizar toda a nossa cadeia de clientes, né, com base aos padrões internacionais, mesmo antes deles estarem sendo implementados no Brasil. Depois também na época de 2007, 2008, quando nem se pensava e nem se falava em cloud solutions, né, em cloud computing na época, nós centralizamos as operações dos nossos clientes, né? Então, quer dizer, nós fomos meio que movidos pelo mercado. Então, se não tivéssemos centralizado a operação dos nossos clientes no nosso data center, talvez nós tivéssemos um problema muito sério, né, com a evolução desse trabalho. Então, foram alguns momentos assim bastante interessantes. Também, por exemplo, a partir de 2008, a Syntel começou a inovar nessa questão da internacionalização. Porque entendíamos, né, que essa cadeia, essa indústria é uma indústria global. Por ser uma indústria global, os players que atuam no Brasil dependem muito das decisões que são tomadas no headquarter. Então, a partir desse momento, 2008, nós falamos assim, nós traçamos 3 objetivos. Nos apresentarmos ao headquarter dos nossos clientes, depois ajudá-los com seus projetos no Brasil e, em terceiro lugar, por exemplo, vender para eles lá fora. Então a gente começou com essa estratégia e a partir daí nós começamos a ter um sucesso relativo, porque nós começamos a atender nossos clientes também internacionalmente. Começamos a fazer projetos globais aqui no Brasil, na Argentina, Estados Unidos, na Ásia, né, em Malásia, Japão e China, e também na Europa. Então, quer dizer, aí hoje, né, nosso foco central da nossa estratégia de internacionalização está na Europa, né? Nós temos ali uma base de clientes interessante, porque derivam dos clientes que a gente atende no Brasil, mas a gente está nesse movimento, nesse turning point entre correr atrás dos clientes e iniciar a nossa própria estratégia de internacionalização, né? Então é isso, a nossa jornada parte muito disso, de algumas pessoas que foram meio que empreendedores e meio loucos, né? Porque não tinham ainda uma bagagem empresarial e uma estrutura, né, para poder avançar num negócio totalmente novo, mas em IT, nessa área de tecnologia da informação, isso é muito comum, né? As pessoas começam olhando simplesmente as ferramentas e depois vão entender em que negócio eles se colocaram e de que forma isso, né, pode realmente você enxergar isso a longo prazo, né? Wagner, muito se fala do desafio da relação entre fornecedor e montadora, né? Sempre há aí né? Uma pressão muito forte em relação à montadora, para que os fornecedores se adequem à programação da montadora. Como é que a Syntel conseguiu trazer um pouco mais de entendimento nessa relação com base na tecnologia que ela começou a oferecer para esses 2 players, Wagner? Eu entendo assim, é lógico que a cadeia de suprimentos pertence à montadora. A montadora, quando ela, lá atrás, quando Henry Ford começou a terceirizar parte do seu processo produtivo, porque antigamente a montadora fazia tudo, né? Ele chegou até a ter plantação de seringueiras aqui no Amazonas para produzir a borracha que iria produzir o pneu, né? Então, quer dizer, a cadeia de suprimentos, ela é meio que refém do seu grande cliente, que é a montadora. E essa relação, ela é uma relação assim meio desigual, né? Porque a montadora tem um poder na mão, que é o poder de poder escolher outros fornecedores para aquela categoria que uma determinada empresa atende. Só que do lado do fornecedor, nós temos fornecedores, né, tanto aqui no Brasil como internacionalmente, que desenvolveram uma alta tecnologia, que fizeram inverter essa relação e essa lógica. Por quê? Porque a montadora passou a ser dependente daquela tecnologia, daquele fornecedor, né? Então essa relação hoje está mais balanceada, principalmente no contexto internacional. No contexto nacional, no contexto do Brasil, nós vivemos as crises. E por conta da instabilidade econômica que o país sempre passa, né? Então nesses 30 anos nós tivemos várias fases disso. Então no momento em que o dólar está alto, o câmbio está desfavorável à importação, então a montadora recorre à cadeia de suprimentos local. No momento em que
a importação e o dólar está favorável, então ela começa a comparar o custo de um componente, por exemplo, no Brasil, com um componente externo. Então aí a relação começa a ficar desigual. Então isso como contexto de mercado. Sobre o contexto operacional, também existe essa questão do supplier, do fornecedor, entender o comportamento de uma montadora. Então, quer dizer, aí as montadoras também se diferem, as montadoras americanas das montadoras europeias, das montadoras asiáticas. Elas têm comportamentos diferenciados. Então, quer dizer, você entender o fluxo de informação, entender como elas se planejam, entender como elas se organizam a produção, faz toda a diferença na hora que você vai planejar a tua produção e a tua cadeia de suprimentos. Por quê? Porque a essência desse trabalho, por exemplo, do supplier com a montadora, é acertar no planejamento. E as montadoras têm uma cultura centenária de enviar informações para a cadeia de suprimentos sobre o que está na mente dela, o que está no planejamento dela para a sua produção. Então, algumas montadoras mandam informações de 12 meses, outras mandam informações de 6 meses, 3 meses, mensais, quinzenais, semanais, até diárias. E algumas quebram até a informação por hora, ou seja, por janelas de entrega. Então, existe uma organização muito grande com relação a isso. Né? Então, as montadoras elas têm uma cultura, que essa é a cultura global, né? É uma cultura desse negócio, de ser muito detalhista nessa questão da informação. Agora, a qualidade da informação depende da experiência que o supplier tem nessa interpretação. Então, quer dizer, eu costumo falar assim com o nosso time ou com os clientes. Quando uma montadora fala 1.000, ela está querendo dizer 800, 900 ou efetivamente 1.000? Por quê? Porque às vezes tem uma pessoa por trás, essa pessoa, para resguardar uma determinada capacidade produtiva na cadeia de suprimentos, ele infla um pouquinho essa informação. E né, todo mundo fala, coloca um colchão. Então, quer dizer, se a montadora coloca um determinado spread, um determinado colchão nesse número, aí isso vem para o first tier. Se o first tier, o planejador do first tier também coloca um determinado colchão, isso vem para o second tier. Então, quer dizer, lá no coitado do second tier, como é que ele vai entender a lógica do número que ele está recebendo para o seu planejamento? Né? Então, essa cultura de entender com profundidade o fluxo de informação é um diferencial hoje na cadeia de suprimentos. Então, para isso, existem algumas ferramentas, né? Nós, ao longo de mais de 20 anos, já implementamos ferramentas que ajudam imediatamente as companhias a entenderem o que está chegando e qual é o tipo de movimento que elas podem fazer. Muito bem, Wagner, eu vou pedir tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com Carlos Wagner, Wagner que é CEO da Sintel. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Carlos Wagner, Wagner que é CEO da Sintel. Wagner, queria falar um pouquinho sobre a tua gestão, o dinamismo que você impõe na companhia. Eu tive a oportunidade, tenho a honra de estar com um amigo uma vez por mês lá no teu escritório, aprendendo um pouquinho com a tua experiência, com a experiência desses 30 anos da Sintel. O grande segredo da Sintel hoje, Wagner, a gente pode dizer que é essa tua maneira
de velocidade, de buscar conhecimento, aprimoramento, desenvolvimento. Como é que se mistura um pouquinho o Carlos Wagner com a própria Sintel? Olha, Luciano, eu entendo assim, que nós trabalhamos com muitos jovens, pessoas já de média idade e pessoas já de idade mais avançada. Eu me considero uma pessoa de idade avançada, eu já estou chegando nos 60, né? Mas o que acontece? Mas uma coisa que não pode mudar dentro da organização, eu entendo que é o estilo de liderança de como você quer movimentar a organização. Então eu costumo falar assim, que eu estou sempre deslocando a régua. Eu desloco a minha régua e procuro deslocar a régua de todo mundo que está à minha volta. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que a gente sabe já não serve mais. Significa que toda vez que a gente busca o entendimento para alguma coisa, aquilo já virou passado. Então a gente sempre tem que ter uma mente aberta para o novo, e isso, atrai muito as pessoas e movimenta muito o nosso corpo de gestores. Por quê? Porque onde está a nossa fonte de aprendizado? No cliente. Então o cliente é a nossa fonte de aprendizado. Por quê? Porque o cliente, por conta dos desafios que eles têm em seus negócios, precisam de um parceiro ou uma empresa que os sirva, que não seja simplesmente um provedor de serviço transacional, mas que ele possa ser, por exemplo, além de um parceiro de negócio, um parceiro estratégico no negócio. Então, quer dizer, na nossa empresa, qual foi a nossa meta? É entender do nosso negócio mais do que qualquer outra organização, mais do que o nosso cliente, mais do que uma montadora. Então, quer dizer, esse foi a nossa meta, e essa meta a gente está alcançando, porque a gente está conseguindo observar isso dentro do contexto global, em mercados maduros, né? Então, isso para a gente é muito importante, e isso vai na veia da motivação do time. Porque as pessoas querem entender que na empresa onde eles estão trabalhando, essa empresa está buscando uma liderança de mercado. E isso está se refletindo na forma de como a gente conduz a empresa no dia a dia. Então a energia que a gente tem dentro da organização, ela é fantástica. Porque a todo instante a gente está descobrindo coisa nova, a todo instante, e tudo que é descoberto já é imediatamente implementado. Sabe, não é aquela coisa assim, agora nós vamos ter um comitê que nós vamos decidir quando nós vamos implementar. Não! Se a gente já tem como servir melhor os nossos clientes, a gente só se organiza para que aquilo a gente consiga fazer em escala. Então a gente testa muita coisa, a gente está sempre mudando a nossa proposição de valor nesse sentido. Então, como a proposição de valor está sempre em construção, ela nunca está pronta, então, quer dizer, as pessoas sempre têm que entender e buscar o entendimento sobre o que nós estamos vendendo agora, o que o nosso cliente precisa agora, como nós vamos dar sustentabilidade para aquilo que a gente faz. Então, isso é um campo muito vasto de conhecimento e de desenvolvimento, e isso atrai muito tanto o skill mais técnico do nosso time, como o skill mais gerencial. Agora, isso é um talento também que o executivo primeiro tem que desenvolver, Wagner? Porque não existe dois Wagner, É o Wagner que é a locomotiva e a gente tem os vagões que precisam acompanhar a locomotiva, Como é que você lida internamente com o seu time? Como é que você respeita o limite de cada um e extrai o máximo de cada um dentro dos projetos que você desenvolve na Sintel? Eu acho assim, Eu acho que, primeiro, na Sintel a gente não dá ordem. A gente discute os problemas de mercado, a gente discute os problemas de cliente. Então, toda a movimentação não é porque é para agradar o Wagner ou para atender uma necessidade do Wagner ou uma ordem do Wagner. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver o seguinte, o que a gente coloca na mesa? O problema que a gente quer resolver. Ou o problema ou a convivência. Eu falo muito assim, que tanto nós quanto nossos clientes, nós arrastamos bolas de ferro. Nós arrastamos bolas de ferro porque num determinado momento, com o conhecimento que nós tínhamos, foi aquilo que nós fizemos. E a bola de ferro vem nos acompanhando. Então, quer dizer, uma das formas muito interessantes que a gente tem de lidar com isso é como a gente melhora a vida da organização. Como a gente melhora a vida das pessoas. Então, quer dizer, você começa a atacar às vezes um problema, uma miopia que a gente tem, e você vê imediatamente qual é o problema que você está resolvendo dentro da organização. Então as pessoas se identificam muito com isso. Por quê? Para melhorar o ambiente de trabalho. Então, nesses últimos 5 anos, nós melhoramos demais o ambiente de trabalho dentro da organização. A organização ela é muito rápida, porque ela é rápida, mas é aquele estresse positivo. Não é o estresse negativo. O que é o estresse positivo? Você está sempre na frente. Você nunca está correndo atrás. A Sintel sempre foi assim? Não.
A Sintel aprendeu, né, com os erros do passado, a mudar o seu estilo, a mudar a sua liderança para que a gente estivesse à frente. Então hoje a gente está à frente de muita coisa e de muito entendimento. Então isso o que faz? Isso reduz o estresse. Ao reduzir a nossa ignorância, a gente está mais no controle das decisões que a gente toma. E a delegação de responsabilidade na Sintel, como é que isso acontece, Wagner? Porque eu percebo que você tem lá e incentiva as pessoas a terem iniciativas para poder buscar a solução dos problemas, né? Como é que você trata com essa questão de delegar a responsabilidade para os seus gestores na empresa? Eu acho assim, quando a gente lida com inovações, e a gente lida com inovações o tempo inteiro, há risco, sempre tem risco, e as pessoas vão cometer erros. Então, o que a gente sempre fala assim, qual é o aprendizado que a gente está tirando desse projeto que a gente não fez direito? Qual é o aprendizado que a gente fez dessa decisão que ela foi equivocada? Então, quer dizer, a gente sempre procura olhar para isso. Então, quer dizer, nesse sentido, se você coíbe ou se você inibe a forma de como as pessoas vão atuar, aí não há ambiente que se sustente, né, dentro desse projeto que a gente imagina. Então, quer dizer, eu acho que a delegação de responsabilidade, eu acho o nível de comprometimento do nosso time, e isso a gente pode avaliar até com pesquisas de mercado, é altíssimo. Mas isso é aquela coisa de DNA, Luciano. Eu acho que o nosso DNA é um DNA que incorpora esse tipo de coisa, o comprometimento, a dedicação, sabe? É meio que um fanatismo, né? Você entendeu? Por essa coisa da gente fazer direito, fazer e levar um resultado melhor para o nosso cliente. E você hoje, olhando para o mercado internacional, que eu tenho percebido nas nossas conversas, que é hoje uma das prioridades que você tem, além de ir aperfeiçoando aqui o mercado interno, como é que você está olhando para o mercado internacional e como é que está sendo a receptividade dos players lá fora dos produtos da tecnologia da Sintel hoje, Wagner? Olha, quando nós iniciamos o processo de internacionalização do nosso modelo, porque o nosso modelo é um modelo diferenciado em relação ao modelo internacional, porque essa questão de centralizar as operações em cloud, nós fizemos isso no Brasil, mas lá fora não era uma prática natural, né? Nunca foi, né? E a gente começou a fazer isso por uma necessidade de mercado mesmo, né? Então nós começamos isso há 10 anos, e nesses 10 anos nós começamos a compreender e entendíamos que isso seria um caminho inevitável para as organizações, mesmo internacionalmente. Só que o que aconteceu nesses últimos 3, 4 anos, essa pressão sobre a digital transformation, ou seja, a mudança de foco do CIO para CDO, ou seja, do Chief Information Officer para o Chief Digital Officer, é uma mudança radical no pensamento na área de tecnologia da informação. Então, o que isso trouxe? Então, hoje, as organizações globais, elas querem que a sua área de TI participe do planejamento do produto, no desenvolvimento do produto e participe da melhoria em todos os processos na organização como um todo. Ou seja, é uma rota de digitalização dos negócios. Em cima disso, nós já estamos observando inúmeros movimentos que aquilo que for default, aquilo que é legado, aquilo que é o mais do mesmo, essas organizações vão ter que contratar empresas de especialistas para fazer. E aí o CIO vai ter que se apegar nos challenges da organização, nos desafios que a organização tem. Por quê? Porque as organizações hoje, dentro desse conceito digital, elas estão procurando identificar em que ecossistema elas vão participar, de que negócios elas vão participar e que clientes elas vão atender. Então, o contexto lá fora, Luciano, está muito, muito, muito favorável ao nosso modelo. Eu até, nas nossas reuniões internas, eu falo, gente, a gente vai ter que se preparar para uma avalanche, porque essa avalanche virá. Por quê? Porque nós não temos nenhum competidor direto nessa área de negócio que nós escolhemos para atuar. Nós temos competidores fragmentados. Então, essa é uma oportunidade, mas nós apostamos nisso lá atrás. Lá atrás nós achávamos que isso seria uma tendência. Essa questão de as empresas procurarem, por exemplo, as áreas de tecnologia da informação serem mais efetivas nos seus negócios, porque a digitalização é uma rota inevitável. Muito bem, Wagner, eu queria reiterar aqui meu agradecimento pelo prestígio. Eu sei que a tua agenda não é uma agenda fácil, mas você sempre prestigiando o teu amigo aqui. Muito obrigado por ter se deslocado aqui para me ajudar a fazer mais um programa da Prime TV. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Luciano. Conte comigo. Obrigado. Obrigado você, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV.
Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.